Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre o tecido cutâneo. Nessa aula eu vou contextualizar o tecido cutâneo de forma simples e objetiva, para que você, profissional ou estudante da área, consiga compreender a influência e importância do tecido cutâneo nos tratamentos estéticos. Então, vem comigo! Eu começo falando que sem a pele a nossa existência seria impossível, porque o nosso corpo estaria mais vulnerável a agressões físicas, químicas e biológicas. Radiação ultravioleta, picada de insetos, micro-organismos, produtos químicos são exemplos de agressões externas que poderiam causar danos irreversíveis se a gente não tivesse a pele para nos proteger. E daí eu falei a principal função da pele, que é a de proteção. Mas a pele também desempenha outras funções, como manutenção da integridade do organismo, proteção contra agressões físicas, químicas e biológicas, controle de temperatura, metabolismo da vitamina C, vitamina D e retenção de água. Eu gosto de comparar a pele com um castelo. O castelo é uma estrutura fortificada que tinha como objetivo proteger os senhores feudais. Logo, eu digo que a pele é o castelo que nos protege, porém sem distinção de classe. Protege todos nós. A pele é basicamente dividida em duas camadas, a epiderme e a derme. Existe também a hipoderme, mas a gente vai focar aqui na epiderme e derme. A epiderme é a camada mais superficial. É uma camada avascularizada, ou seja, não tem vasos sanguíneos, e é a camada que está em contato direto com o meio externo. A derme é uma camada de sustentação para a epiderme. Ela é uma camada vascularizada e ela é mais interna. Logo abaixo da epiderme que vem a derme. Vamos começar falando da epiderme, que é a camada mais superficial. Percebam que essa moça aplica uma máscara de ouro. Ela está aplicando essa máscara de ouro na camada mais superficial da epiderme, que é o extrato córneo. Mas a epiderme é também subdividida em mais 3 camadas, além do extrato córneo. Ela é dividida em extrato granuloso, espinhoso e extrato basal. Na palma das mãos e planta dos pés, a gente tem uma quinta camada, que é a camada lúcida. Mas nós vamos focar aqui na camada córnea e camada basal. Quando eu falo extrato córneo ou camada córnea, significa a mesma coisa. Camada e extrato são sinônimos, tá bom? O extrato córneo e o extrato basal são as estruturas histológicas de interesse na cosmética, dermatologia e estética. O extrato basal, eu digo que é uma fábrica de queratinócitos. Ele tem intensa atividade mitótica e é a partir do extrato basal que vai originar as camadas superiores. E é no extrato basal também que a gente encontra os melanócitos, que são células dendríticas que produzem o pigmento melanina, responsável por proteger o nosso organismo contra os efeitos deletérios da radiação ultravioleta. E tudo começa aqui, como eu falei, na camada basal. Então, os queratinócitos, que são as principais células da epiderme, eles vão sendo produzidos aqui na camada basal e vão migrando para a superfície, dando origem às outras camadas. Durante esse processo, eles passam por uma diferenciação. E daí eles perdem o seu núcleo e esses queratinócitos se transformam em corneócitos. Os corneócitos vão ser as células que vão compor o extrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme. O extrato córneo, ele é então uma camada composta por células mortas, que são os corneócitos, e esses corneócitos, eles são repletos de queratina. A estrutura do extrato córneo é comparada a uma parede de tijolos, onde a parte do cimento representa a porção lipofílica e os tijolos vai representar a porção hidrofílica. E daí, falando da composição desse extrato córneo, a gente tem a porção lipofílica, composta por lipídios, como ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres, e a porção hidrofílica, composta por queratina, moléculas do NMF, que significa fator natural de hidratação,
Esse fator natural de hidratação engloba moléculas higroscópicas, como ureia, lactato e o PCA e outras moléculas. Então, basicamente, essa é a composição do extrato córneo. A presença de moléculas lipofílicas, hidrofílicas e a força de coesão entre os corneócitos faz com que essa camada córnea seja resistente e impermeável, protegendo a pele e o organismo como um todo contra as agressões externas e a entrada de substâncias. Devido a essa estrutura impermeável, muitas moléculas elas não vão conseguir atravessar a barreira cutânea. Quando eu falo de barreira cutânea, eu estou me referindo à estrutura do extrato córneo. Então, muitas moléculas elas vão ficar retidas no extrato córneo e não vão conseguir atingir as camadas mais profundas da pele. Agora falando da derme, que a derme é a camada mais profunda. Na derme, a gente vai encontrar os vasos sanguíneos, glândulas sebácea, glândula sudorípara, folículo piloso, ou seja, a derme tem uma estrutura mais complexa, diferente da epiderme, que é uma estrutura mais simples, composta por corneócitos, queratinócitos e moléculas funcionais. A derme tem uma função muito importante. Sem a derme, não existiria a epiderme, porque a derme, como eu disse, ela é uma camada vascularizada e a epiderme não. Então, a derme, ela vai enviar todo o suporte sanguíneo e nutrientes para o extrato basal da epiderme produzir os queratinócitos. Então, se não fosse a epiderme não existiria. Elas têm uma parceria muito forte, derme e epiderme. A derme ela é dividida em duas camadas, a derme papilar e derme reticular. E é a derme papilar que é a grande parceira da epiderme, porque a derme papilar é a camada que faz divisa com o extrato córneo. Então, elas estão juntinhas. Quem nunca ralou o joelho na infância, né? Esse tipo de lesão acomete a camada mais profunda da pele, a derme. Por isso que sangra, pelo fato da derme ser altamente vascularizada. Se essa lesão atingisse somente a epiderme, não sangraria. E logo quando nós temos uma lesão, entra os fibroblastos. Os fibroblastos são as principais células da derme. Eles são responsáveis pela regeneração e cicatrização do tecido cutâneo. E para acontecer isso, a regeneração e cicatrização do tecido cutâneo, os fibroblastos produzem moléculas importantíssimas, que são moléculas de colágeno, elastina, fibronectina, glicosaminoglicanas e proteases. Essas moléculas, elas são responsáveis pela sustentação, elasticidade e regeneração da pele. Mas com o passar da idade, há uma diminuição significativa dessas moléculas, modificando a textura da pele, modificando também firmeza e aparência. Chegamos à parte mais legal dessa aula, pelo menos eu acho, que é a parte da contextualização. Então, joguei informações para vocês sobre a pele e agora eu vou pegar essas informações e vou montar esse quebra-cabeça. A gente vai contextualizar para a nossa realidade. Falando do ponto de vista estético, eu quero dizer para vocês que a camada córnea é onde vai refletir as disfunções estéticas, como acne, poros dilatados, cicatrizes, manchas, linhas de expressão e outras disfunções estéticas. Então, essas disfunções estéticas estão refletidas na camada córnea. E a camada basal ou a derme papilar, aí a gente está falando do foco profissional. Porque o foco profissional é alcançar a camada basal e derme papilar, porque é na derme papilar ou camada basal que vão estar a origem do problema. Então, o biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, esteticista são os profissionais da área que atuam com estética. E o objetivo de um tratamento estético conduzido por esses profissionais é alcançar a camada basal ou derme papilar
para causar um impacto na estrutura da epiderme, conseguindo assim eliminar ou diminuir as disfunções estéticas que acometem a pele. Por isso que eu digo que é do ponto de vista estético, ou seja, do ponto de vista profissional. E daí, através do extrato basal, o que a gente consegue fazer? Através do extrato basal, a gente consegue estimular a renovação celular, induzindo a síntese de novas células, o que influencia indiretamente na produção de colágeno, melhorando a textura da pele, diminuindo linhas de expressão, acne e manchas. E nós conseguimos também, através do extrato basal, inibir a ação dos melanócitos. Através do bloqueio em uma das etapas da melanogênese, é possível clarear e prevenir o surgimento de manchas como melasma e outras hiperpigmentações. Então, a gente está falando, então, tudo a nível de extrato basal, ou seja, aonde está a origem do problema. No caso da acne, qual que é o problema da acne? Hipersecreção sebácea. Aonde está a glândula sebácea? Está inserida onde? Na derme, conforme eu mostrei para vocês. Entendeu? No caso de um melasma, às vezes, dependendo do tipo de melasma, pode ser epidérmico ou dérmico. Se for dérmico, a origem está onde? Ali, na derme, no extrato basal, tá? Então, esse é o ponto de vista estético. Agora, se a gente falar do ponto de vista dermocosmético, no caso de um home care, o objetivo é manter os resultados que a gente conseguiu obter no tratamento estético. Como é que a gente vai manter esses resultados? Através da prescrição de dermocosméticos específicos para cada caso. Geralmente, os ativos, nesse caso, eles vão atuar na camada córnea, porque o principal nós fizemos, que foi no consultório, no espaço de estética, que foi atingir ali a camada basal através do tratamento estético. Então, reforçando e resumindo, camada córnea, aonde está refletindo ali, reflete as disfunções estéticas visíveis a olho nu. O seu cliente ou paciente olha no espelho, poxa, tem uma acne. Tem uma acne ali na camada córnea, é aonde reflete. E a camada basal ou derme é aonde está a origem do problema. É o local que o profissional quer alcançar para conseguir melhorar a condição da pele. E como que ele vai conseguir melhorar essa condição da pele? É através do tratamento estético, seja facial ou não. Para a gente fechar a contextualização dessa aula, pessoal, eu queria dizer que entender a histologia bioquímica da camada córnea e outras estruturas da pele é importante para a eficácia dos tratamentos estéticos e dermatológicos, porque a origem das disfunções estéticas, como a acne, manchas, envelhecimento cutâneo, ela vai se encontrar nas camadas mais profundas da pele, como a camada basal e a derme. Mas para que a gente consiga ali chegar nas camadas mais profundas da pele, é necessário que o fármaco, ou o ativo dermocosmético, ele atravesse a estrutura da barreira cutânea, ou seja, do extrato córneo. É aonde começa o grande desafio, porque o extrato córneo ele possui uma estrutura resistente e impermeável. A maioria das moléculas elas vão ficar retidas ali no extrato córneo. Com isso, não vai haver a permeação nas camadas mais profundas. E também não vai acontecer a ação farmacológica, a ação terapêutica daquele fármaco, daquele ativo. Seja num clareamento de manchas, no tratamento da acne, diminuição das linhas de expressão. Esse é o problema. É aí que entra o papel do farmacêutico e do químico. Nós conseguimos otimizar essas formulações dermocosméticas através de uma base farmacêutica biocompatível, ativos nanoencapsulados, promotores de permeação e reajuste do pH. São fatores que influenciam na permeação dos ativos através das camadas epidérmicas. Isso tudo a gente consegue alterar no laboratório, fazendo uma formulação dermocosmética otimizada.